Flamengo vence o clássico dos milhões por 1-0, gol do Carrascal. Flamengo mostrou superioridade, principalmente no segundo tempo, quando o Barros foi expulso e o Flamengo ficou com um jogador a mais. E o craque do jogo foi o goleiro do Vasco, né? O Léo Jardim. Léo Jardim fez 10 defesas aí difíceis no jogo. E o Mauro César Pereira vai trazer pra gente aqui como é que foi essa vitória do Flamengo, né? O Flamengo que precisava vencer para sair daquela incômoda posição ali atrás, porque os garotos não conseguiram estrear bem aí no campeonato e o Flamengo não ia passar por esse vexame. Mas vamos ver aí as falas do Mauro César Pereira. Vou trazer também a galera aí do Vasco que vai falar um pouco do time do Vasco, o time do Vasco que é uma confusão total, contratou alguns jogadores, mas vamos lá para falar do Mauro César Pereira. Foi uma vitória providencial do Flamengo, né? Nas circunstâncias da partida, precisando sair da última colocação do grupo do campeonato, a ponto de antecipar a participação dos jogadores do elenco profissional no Campeonato Carioca, 1-0 sobre o Vasco, acabou sendo barato, mas necessário. O Flamengo conseguiu os 3 pontos, dominou completamente o jogo, o Vasco teve 2 chances no começo da partida, mas depois disso nem finalizou mais. Apenas 2 finalizações do Vasco, 33 do Flamengo, uma diferença muito grande. E o Flamengo, no segundo tempo, com um homem a mais, o Vasco foi expulso aos 5 da etapa final, aí foi um jogo de ataque contra a defesa, o Vasco não ameaçou, e o Flamengo apresentou a sua velha dificuldade para transformar volume de jogo em oportunidades criadas em gol. Mas venceu e com isso respira um pouco mais tranquilo com relação a tentativa de escapar do vexame, que seria a disputa do Grupo da Morte, o quadrangular entre os 4 piores dessa fase de classificação do Campeonato do Rio de Janeiro, que apontará um rebaixado para a segunda divisão. Agora, o jogo contra o Fluminense no domingo. Se voltar a vencer o clássico, o Flamengo irá a 7 pontos e faltará uma partida contra o Sampaio Corrêa e ficará muito próximo de escapar dessa situação constrangedora. Não só de disputar esse torneio da morte, mas também de ter que participar de mais jogos. Lembrando, se o Flamengo não conseguir a classificação no Campeonato Carioca, ele terá 6 jogos nesse torneio que vai apontar o time rebaixado para a segunda divisão do Rio de Janeiro. Caso se classifique, no máximo terá 4 jogos pela frente. Um cenário muito mais tranquilo, além de, claro, poder até buscar o título carioca mais uma vez. Jogo bom, especialmente no primeiro tempo, quando o Vasco ainda tinha 11 jogadores e também foi perigoso, pelo menos no começo da partida. Muitas chances criadas, muitas defesas do goleiro Léo Jardim. Uma partida até agradável. No segundo tempo, resultado que dá um certo alívio ao Flamengo na tentativa de escapar do torneio da morte, né, de evitar a disputa daquela competição que vai apontar um rebaixado para a segunda divisão do Rio de Janeiro. E, com isso, a antecipação da estreia dos profissionais, que estavam só se preparando, fazendo pré-temporada, acaba dando resultado. Eles acabaram cumprindo a missão. Né? A missão era vencer, pontuar para evitar esse constrangimento e, como eu já expliquei anteriormente, melhor dizendo, o Flamengo teria que participar de 6 jogos, ou terá que participar de 6 jogos, caso vá parar nesse torneio. E se conseguir a classificação, no máximo fará 4 jogos, além de jogar uma competição menor, que até constrange para um campeão sul-americano e brasileiro, que seria esse torneio da morte, digamos assim, o quadrangular dos 4 piores da fase de classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo teria mais jogos a disputar. Né? Tudo bem, poderia fazer 2, 3 ali, escapar matematicamente do rebaixamento, mas isso implicaria em problemas também para a sequência da temporada. Então, a antecipação foi feita, os jogadores foram a campo, o Flamengo dominou completamente o jogo e venceu por 1-0. Com isso, dá uma respirada, dá uma tranquilizada nas coisas. Né? Foi um jogo de muita superioridade, ainda mais no segundo tempo, com a expulsão do Barros, o Flamengo ficou com um homem a mais, e aí a diferença foi brutal. Ao todo, o Flamengo finalizou 32 vezes, o Vasco apenas 2, ambas no primeiro tempo, aqueles 2 chutes, né? O chute na trave do Costa e depois o GB chutou uma bola pela linha de fundo, enquanto o Flamengo finalizou em 32 ocasiões, com o goleiro Léo Jardim fazendo 10 defesas, algumas bem difíceis, um domínio absoluto. Com a expulsão do Barros no segundo tempo, aí ficou realmente uma disparidade muito grande, o Flamengo dominou por completo o jogo, conseguindo essa importante vitória no contexto para ter mais um pouco de tranquilidade, poder seguir na temporada. O Flamengo venceu por 1-0, com isso consegue aí uma certa tranquilidade num momento bem delicado. Né? Se fosse com o time sub-20, a chance de derrota seria muito grande, seriam 12 pontos disputados e um ganho.
praticamente condenando o Flamengo à disputa do chamado Torneio da Morte, né? Que é, repito, são 2 grupos de 6, são 12 times no campeonato, e os 4 mais bem colocados se classificam para a sequência, para o mata-mata. Os 2 piores de cada grupo eles vão disputar esse quadrangular. Jogos de ida e volta, portanto, são 6 partidas, e o pior deles vai para a segunda divisão. E o Flamengo escapa momentaneamente desse constrangimento. Mas tem um jogo a mais em relação aos outros integrantes aí do campeonato. Isso também não pode ser ignorado. E fazer a última troca, quer dizer, nem usou, assim, digamos, da maneira que você poderia imaginar todas as substituições, né? O técnico do Flamengo, embora o time não esteja aí na sua melhor condição, iniciando a temporada, essa coisa toda que a gente conhece. Estava vendo aqui as estatísticas do jogo. O Flamengo teve 60% de posse de bola, 32 finalizações contra 2, nenhuma defesa do goleiro do Flamengo, 10 do goleiro Léo Jardim do Vasco, 12 escanteios contra 0, 603 passos. O Vasco ainda assim trocou 402, mesmo com pouca posse de bola, uma característica do time do Diniz, mas muita troca no campo de defesa, tentando sair jogando, 19 desarmes contra 17. Foi uma ampla supremacia, né, especialmente depois que o Flamengo ficou com um homem a mais. Mas conseguiu uma vitória importante, né, e essa vitória traz aí uma maior tranquilidade para o Flamengo nessa sequência de campeonato, já que o Flamengo se meteu numa situação um tanto quanto constrangedora e perigosa. 6, 7 milhões e não sei o quê. Eu duvido também. Mas a gente precisa de um lateral. No pré-jogo, nós estávamos falando sobre gastar uma grana enorme no segundo volante. Quem assistiu aqui sabe. Nós temos outros lugares para preencher antes do segundo volante. Outros. A zaga é um. O jogo aéreo dessa zaga do Vasco, ele inexiste. E eu vou falar algo aqui. Isso nós, como profissionais do microfone, a gente tem que tomar um cuidado desgraçado. Só que a gente trabalha falando do clube que a gente ama. Então, às vezes, a gente se apaixona muito rápido. A gente se apaixonou muito rápido pela nossa dupla de zaga. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. E não venham me dizer que foi o trabalho do Diniz que estragou os caras. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não estou aqui com o SofaScore ou qualquer aplicativo ligado. Depois eu vou dar uma olhada. Eu me arrisco a dizer que o Hugo Moura, depois que entrou, foi o líder de cortes na zaga do Vasco, jogando de volante, entre cortes e interceptações. Eu não tenho os dados aqui. Pode ser que eu estou errando feio. Mas o que o Hugo Moura tirou de bola de cabeça, dentro da área, brigou, lutou. Ele tem que ser titular do Vasco? Não, o titular do Vasco é o Cauã e o Thiago Mendes. Só que, como rebatedor lá atrás hoje, ele entrou e deu conta do recado. Deu conta do recado, completamente. A gente precisa de 4 ou 5 contratações de um nível bom, mas eu estou curioso para ver como que vai ser esse novo Diniz com Brenner e Inestrosa. Porque aquele jogo de apoio, de posse, de toque, não combina com esses caras na frente. Não combina com os nossos 2 pontas. Eles são de projeção, de velocidade, de espaço, sabe? Estou curioso para ver. Agora, a única coisa assim que eu queria fazer questão de frisar aqui também é que a gente tem que cuidar com umas armadilhas aí. Que dia que os titulares do Vasco se apresentar? Os titulares ali, a galera. 5 de janeiro. Tá bom. Os caras se apresentaram dia 12. Dá 7 dias de diferença. Só que aí no meio, arrumaram um jogo para nós para inaugurar a camisa. E quando arruma esse jogo, você não treina forte na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Os caras tiveram uma sequência de treinamento. Esse é o primeiro que a gente tem que cuidar para não cair, que parece que o Vasco está na ponta dos cascos e os caras vieram de casa, de sunga, para dentro do Maracanã. Esse é o primeiro. Segundo, eles vieram com os reservas. Gente, para com isso aí. Jogou todo mundo. O Pedro ele fez as 5 substituições e estava só titular do Flamengo hoje dentro do campo.
Jogou absolutamente todo mundo de titular do Flamengo. Todos. Todos. E para encerrar, eu acho que o Vasco ia perder até se tivesse 15 contra 11.